Então, certamente, as dores que você já passou te transformou, te levou para outro nível. Se você se permitiu ser curado dessa ferida, certamente você vai olhar para trás e você vai ver. Algo diferente aconteceu em mim. Algo mudou em mim. Bom dia, muito bom dia. Que a graça, a paz, o amor de Cristo Jesus esteja sobre a sua vida, sobre a sua casa e sobre a sua família, no nome de Jesus. Vamos para o segundo vídeo da nossa série Transformando Dor em Propósitos Divinos. E hoje nós vamos falar sobre a dor como ferramenta. Como assim, Nadi? Será que tem como isso? Se você já passou por alguma dor, por alguma ferida muito profunda na sua vida, certamente se você olhar para trás, você vai ver que algo foi despertado em você ou algo foi transformado a partir daquela dor, a partir daquele momento. Vamos ler Eclesiastes capítulo 3, versículo 11, para que a gente possa trazer essa reflexão desse versículo e falar um pouquinho mais sobre a vida de José do Egito. A palavra do Senhor nos diz: Ele fez tudo belo a seu tempo. Também pôs a eternidade no coração do homem, sem que este consiga compreender a obra que Deus fez do começo ao fim. Ai, como são lindas palavras de sabedoria. A palavra do Senhor nos diz: Ele fez belo todas as coisas, mas Ele fez tudo ao seu tempo. Também pôs a eternidade no coração do homem, sem que este consiga compreender a obra que Deus fez do começo ao fim. O Senhor colocou em nosso coração a eternidade, que é o plano dele para mim e para você, vivermos com ele eternamente, mesmo sem nós compreendermos. E certamente existirá várias outras situações em nossas vidas que nós também não vamos compreender, que vai passar não desapercebido, mas vai passar sem, meu Deus, por quê? Vai passar sem um porquê. Em um determinado momento da minha vida de muita dor, de perda, eu lembro que o Espírito Santo de Deus só trazia ao meu coração: a vontade de Deus é soberana, a vontade do Pai é soberana. Eu não queria questionar a Deus em momento algum por aquela perda que eu estava vivendo. Então eu falava para Deus, a tua vontade é soberana. Todas as vezes que o porquê queria vir à minha cabeça, ao meu coração, eu dizia: a vontade de Deus é soberana. E então, imediatamente o Espírito Santo de Deus falava para mim: e todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Essa foi a frase, foi o versículo que norteou a nossa mensagem anterior. E nesse dia nós vamos falar também sobre as dores como elas podem ser usadas como ferramenta. Nós estamos refletindo sobre a vida de José e nós podemos ver o quanto ele desenvolveu, como ele cresceu. E dentro da história, se nós lermos ela por um todo, é claro que nós vamos compreender. Mas no início do texto, quem começa lendo a trajetória de José sem saber o que vai acontecer no final, com certeza se questiona, com certeza fica pensando no seu coração: meu Deus, que jovem sofrido, que moço sofrido, ele não merecia isso. Mas quem já leu até o final certamente tomou consciência do para que serviu tudo aquilo que José enfrentou. Nós vimos no nosso vídeo anterior, do nosso devocional, que José foi lançado numa cisterna pelos seus irmãos, no intuito que ele ficasse lá definhando até a morte. Depois foi tirado por uma ideia do seu irmão Rúben. Ele disse: não, vamos fazer isso não com esse moço, vamos tirar ele desse poço. Vem ali uma caravana, vamos vender ele para aquele povo, o ismaelita. Então vendeu ele, sem nem se importar se ele seria escravo, o que aconteceria na sua vida. Eles não se importavam se ele ia morrer, o que seria dele. Não, eles só queriam dar um fim em José. E foi o que eles fizeram. Então, José foi vendido por seus irmãos como escravo. José estava, então, agora sendo comprado por Potifar,
um dos generais, né, dos chefes da casa do palácio do faraó. Lá José é visto como um jovem formoso, inteligente, cheio de sabedoria. Então José é posto como mordomo da casa de Potifar. Quando José estava em uma posição de conforto, mordomo da casa de Potifar, então ali a mulher de Potifar põe os olhos nele, levanta um falso contra José e José é posto agora na prisão. Nádia, o que isso faz sentido para o crescimento de José? Nós falamos que José era o filho mais amado de Jacó. Sabe, irmãos, deixa eu ilustrar para vocês. Na verdade, José era o filho mimado de Jacó. Era o filho da velhice de Jacó. Ah, Nádia, mas Jacó não teve Benjamim? Teve o irmão Benjamim, mas escute. José, ele nasceu na velhice de Jacó, da mulher amada de Raquel. Raquel deu esse filho para ele e ainda participou, né, da infância, do nascimento de José ali. E aí o que acontece? Ele estava ali desfrutando com a sua amada e com seu filho amado. Mas Benjamim, quando ele nasceu, Raquel morre. Então imagina, inclusive ela colocou, o nome dele não era para se chamar Benjamim, por conta da dor, do sofrimento que ela tinha passado para poder dar a luz a ele, mas Jacó mudou o nome dele para Benjamim. Enfim, nós estamos falando da vida de José. José era o filho mais amado, o filho mimado de Jacó, de tal forma que quando ele vai encontrar-se com os seus irmãos dizem, olha lá, vem ele, o sonhador. Ele veio pegar mais informação nossa para contar ao nosso pai. Então ele era como um filho mimado realmente, porque ele via ali alguma coisa errada dos seus irmãos e contava para o seu pai. Sabe? José, ele não tinha nenhum nível de maturidade. Primeiro que ele recebe uma revelação dos céus. Um dos sonhos mais preciosos que eu vejo ser relatado na Bíblia foi José quem recebeu do Senhor, mostrando a ele que diante dele ele era o feixe de trigo que estava no meio e todos os feixes se curvavam para ele. Ele estava dentro de 12 estrelas e elas se curvavam. Entre elas, o sol e a lua também se curvavam para ele. Sabe? Era uma revelação muito poderosa para ser compartilhada com quem já não o amava, com quem já não tinha carinho, já não tinha consideração por ele. Mas ele era imaturo, ele era jovem demais, ele era mimado demais. Mas a partir do momento que ele é vendido como escravo e ele chega na casa de Potifar, então ele vê, eu estou aqui, eu estou escravo e eu vou dar o meu melhor. Ele tinha convicção de que Deus estava com ele, porque em momento algum ele questionou a Deus. Então ele tinha convicção. Ele fez como a palavra em Provérbios nos orienta, tudo aquilo quanto fizerem, faça como para o Senhor. Né? Como Jesus nos orienta lá nos evangelhos. Né? Provérbios fala, sobretudo que tem que guardar, guarda o teu coração. Ele tinha o coração guardado no Senhor, o seu coração guardado no Senhor. É tanto que quando ele é lançado na prisão por Potifar, foi porque o seu coração estava bem guardado no Senhor. Porque ele não queria cometer pecado contra Potifar, traindo ele com a mulher de Potifar, e nem pecado contra Deus. Foi por isso que ele foi lançado na prisão injustamente. Então ele tinha o coração guardado no Senhor. E ele deu o seu melhor enquanto estava ali na casa de Potifar como escravo. Tanto que se tornou mordomo, administrador de todos os bens do general da guarda do faraó. Olha a colocação de José. Então agora de um jovem mimado, sem maturidade, ele estava sendo administrador, quem sabe da maior casa que existia ali no Egito, claramente tirando o palácio do faraó. E ele estava sendo tão bem sucedido naquilo que ele estava fazendo, que ele estava sendo promovido em seus cargos, no cargo que ele estava. Então, certamente, as dores que você já passou
se você olhar para trás, te transformou, te levou para outro nível. Se você se permitiu ser curada, se você se permitiu ser curado dessa ferida, certamente você vai olhar para trás e você vai ver. Algo diferente aconteceu em mim. Algo mudou em mim. Mudou o meu sentimento, mudou a minha visão, mudou a minha forma de falar, mudou a minha forma de ver as coisas. Minha perspectiva antes era que tudo girasse em torno de mim, que tudo fosse favorável como eu queria, no meu tempo. Mas depois disso que eu passei, eu amadureci. E eu passei a entender que nem tudo é sobre mim, que nem tudo gira em torno de mim. Às vezes nós olhamos assim situações que acontecem no nosso trabalho, na escola, na faculdade, em alguma situação e nós pensamos: ah, fulano já fez isso com inveja de mim. Fulano fez isso com ciúmes de mim. Muitas das vezes não, a pessoa nem fez aquilo pensando em você, mas você está tão tomado pelo seu próprio ego, o seu próprio egoísmo, que você acha que tudo gira em torno de você e que tudo é sobre você, quando enfim, não é tudo sobre você. E alguma situação de desprezo, alguma situação de rejeição, alguma situação da pessoa ter te abandonado, ter te deixado. Talvez você confiou muito em alguém, você depositou a sua confiança só naquela pessoa, esquecendo-se que a sua confiança tem que estar plenamente em Deus. E aí então aquela pessoa te abandonou, ela te deixou quando você mais precisava. E então você lá no pior momento da sua dor, você se lembrou de Deus. No pior momento daquela ferida, daquilo que você estava passando, então você se lembrava de Deus. Você lembrou, Ele está comigo. Ele deve estar aqui, deve ter algo para fazer sentido nisso tudo que eu estou passando. Se existe Deus, então que Ele apareça para mim. Se existe Deus, então que Ele me mostre uma luz no fim desse túnel. Que Ele me mostre uma luz nesse fim do poço. E então olha Deus aparecendo, te transformando, te moldando, te fazendo crescer, trazendo transformação, trazendo libertação, trazendo cura. Às vezes situações de traição, que o Senhor precisa gerar no seu coração perdão. E então Ele vai gerar perdão a partir daquela dor, daquela ferida. Foi assim com José. Ele cresceu, a maturidade chegou. Nós vamos ver a cada dia o desfecho da história de José. Mas certamente, tudo que você passou até aqui, você pode ter certeza, não foi por acaso que você passou por isso. Não é por acaso que você está assistindo esse vídeo. Mas se ainda existe alguma dor que você está enfrentando hoje, eu já quero te dizer, acalma-te. Acalma o teu coração. O Senhor vai usar. Ele vai usar dessa dor para curar outras pessoas. Ele vai usar dessa dor, dessa enfermidade que você está enfrentando nesse momento para edificar, para curar outras vidas, para libertar outras vidas. Ele vai usar você em meio à dor e Ele também vai te usar após você vencer essa dor. Não tenha dúvida disso. O Senhor está te moldando, Ele está desenvolvendo a tua paciência, sabedoria e resiliência em tudo que você já passou ou em tudo que você está enfrentando nesse momento. Temos uma reflexão para hoje. Como você pode enxergar os desafios atuais como parte do plano de Deus para a sua vida? Pare para refletir, pare para pensar. Deus, eu estou passando uma situação de escassez nesse momento. Eu estou passando uma situação de traição, de abandono. Eu estou enfrentando a dor da rejeição. Em que essa situação pode me ajudar? Talvez o Senhor está te ensinando no meio da escassez financeira, você ser um bom administrador, ser uma boa administradora, saber separar os ganhos, os gastos. Talvez diante da dor da traição, o Senhor está gerando em você um coração puro para o perdão. Talvez em meio à rejeição, o Senhor está gerando alguém tão forte
capaz de não rejeitar o seu irmão, mas de orar por ele em todos os momentos. Então a nossa tarefa prática de hoje é: tire alguns minutos para escrever sobre um momento difícil que você enfrentou no passado. Como você cresceu ou foi transformado através dessa situação. Relembre a fidelidade de Deus e agradeça por como Ele usou aquela dor para moldar quem você é hoje. Sem dúvida, não é a primeira dificuldade que você enfrenta. Então, se você buscar no seu coração, você vai se lembrar. Repita comigo esta oração. Senhor meu Deus, eu nem sempre consigo entender os desafios que enfrento, mas sei que Tu és soberano. Usa minhas feridas, minha dor e minhas dúvidas para me moldar à Tua imagem. Fortalece a minha fé e me ajuda a confiar que todas as coisas cooperam para o meu bem. Obrigado por nunca desperdiçar nenhuma lágrima. Em nome de Jesus eu oro. Amém. Eu oro pela tua vida, que o Espírito Santo de Deus possa te abençoar nesse dia, que ele possa fluir no teu espírito, te ensinando e te fazendo enxergar o propósito em meio à dor. Seja abençoado em nome de Jesus.